Glória a Deus, graça e paz, igreja. Quero estar convidando você para abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 7. Nós temos desfrutado de um período de desfrute da presença de Deus. A igreja começou no batismo, a gente já começou desde sexta-feira. Sexta-feira a gente já estava na confraternização ali do grupo de louvor, onde Deus se manifestou ali de uma forma intensa também. E nós continuamos até o dia de hoje. Mateus 7, eu vou ler desde o primeiro verso, tá? E vocês vão perceber que a gente vai falar especificamente a respeito do que a Beth acabou de cantar aqui. Ela cantou exatamente a mensagem de hoje. Isso na psicologia a gente chama de sincronicidade e no evangelho a gente chama de Deus. Amém? Mateus 7, a partir do verso 1 fala assim: Não julguem e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Então eu quero falar com você a respeito do como viver um evangelho na prática. Esse faz parte do Sermão do Monte, que talvez seja um dos discursos mais revolucionários da história. Jesus ele não estava ensinando uma religião, ele estava ensinando um jeito de viver. E talvez a religião ela pergunta, né? No que eu preciso acreditar? E no reino a pergunta é: como eu devo viver? O problema é que muitas pessoas querem os benefícios que Jesus ele demonstra ali no seu evangelho, mas sem viver os princípios do evangelho. Então, se você ler todo esse texto aqui, apesar de que na sua Bíblia vai estar tudo divididinho com nomes, ele está falando de uma coisa só. Ele vai do começo até o fim. A gente parou no 12 aqui, mas se a gente continuasse, a gente ia chegar lá na história das duas casas e daí por aí. Ele está falando de uma coisa só. E conforme o pastor William falou ontem, né, conforme diz a lei de Newton, toda ação gera uma reação. E é isso que ele está falando. Se você andar em princípios, é isso daqui que você vai alcançar. Só que por um outro lado, não adianta você não andar em princípios e querer alcançar isso daqui. Não faz sentido. Então toda ação tem a sua reação. Só que também a quebra de princípios, ela também gera maldição, né? Então as pessoas elas querem paz, mas conforme a gente pregou na quinta passada, elas não querem dar o perdão. Elas querem colheita, mas sem semeadura. Elas querem uma comunhão, mas sem ter relacionamento. Elas querem milagres, mas sem obediência. Mas Jesus ele nos mostra que o reino funciona através de princípios.
E os princípios nada mais são do que leis espirituais que funcionaram ontem, funcionam hoje e vão funcionar para sempre. É como se fosse um manual de instruções. Quando você compra o seu carro, ele vem com um manual que fala, ó, você tem que usar a peça tal, o óleo tal, tem a durabilidade de tanto tempo, você tem que fazer a manutenção de tantos quilômetros. É o manual do carro. Para o ser humano funcionar, Deus ele criou princípios específicos para o ser humano. E quando nós andamos de acordo com os princípios de Deus, aí nós vivemos a vontade de Deus. Nós vivemos de acordo com aquilo que Ele tem preparado para você. E talvez quando eu falo da vontade de Deus, as pessoas não entendem. Porque existe a possibilidade de você viver a vontade de Deus e de você viver na permissão de Deus. Às vezes as pessoas me perguntam assim, eu posso divorciar? Eu falo, pode, claro que pode. É legal, inclusive. Daí ela fala, mas é a vontade de Deus? Eu falo, não, aí não é a vontade de Deus. Uma coisa é a permissão de Deus. Ele não vai jogar um raio na sua cabeça porque você está fazendo uma coisa que é contra a vontade dele. Ele vai te permitir. Só que você não está na vontade de Deus. Né? Romanos 12:2 fala o quê? Que eu preciso transformar pela renovação da minha mente para quê? Para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a vontade de Deus, não a permissão de Deus. Às vezes eu estou vivendo uma vida legalzinha, mas eu não estou vivendo o meu 100% porque eu não estou debaixo da vontade dele. Então eu quero dividir essa mensagem aqui em 4 partes. Daria para a gente fazer uma sessão aqui de vários dias, mas eu quero me ater simplesmente àquilo que você precisa para hoje, para que você já saia daqui colocando em prática. A primeira coisa que salta aos nossos olhos aqui, é um dos problemas do ser humano, né? Que eu quero trabalhar aqui com você, é que ele fala assim, que antes de corrigir o outro, deixa Deus corrigir você. Não é? Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na viga que está no seu próprio olho? O primeiro problema do ser humano é que ele vive olhando para fora. Esse é o primeiro problema do ser humano. Toda vez que eu vou atender um casal, a culpa sempre é do outro. A pergunta que eu mais recebo é: como que eu mudo o comportamento do meu marido? Como que eu faço para minha esposa parar de fazer tal coisa? E adivinha o que eu respondo para eles? Jesus, ele nos ensina que começa por aqui, para depois eu chegar lá. Ele não fala que não tem um cisco, entende? Ele não fala assim, ó, você está enxergando coisas, não tem um cisco lá. Ele não fala que não tem. Ele só fala que primeiro preciso começar por aqui. E aí no final ele ainda fala assim, depois que você tirar a viga dos seus olhos, aí você tira o cisco que está no olho do seu irmão. Então ele é pedagógico na forma de falar. O primeiro problema do ser humano é olhar para fora. Mas Jesus, ele nos convida a olhar para dentro. Você já percebeu que isso não é coisa só de cristianismo. Todas as religiões, na hora que vão orar, fecha o olho. Por quê? Porque a minha resolução está do lado de dentro, não está do lado de fora. Não adianta eu ficar olhando as circunstâncias, os problemas, isso não vai resolver. O que eu preciso é olhar para o lugar onde a solução vem. O salmista, ele fala assim, eu olho para os montes, no monte não tem socorro. E eu me pergunto, de onde me virá o socorro? E aí ele fala, o meu socorro vem do Senhor. Meu socorro não vem do monte, não é de tanto eu ficar olhando para o meu problema que vai brotar uma resolução ali. Na verdade, quanto mais você olha para o problema, mais ele cresce, né? Quanto mais você fica ali enfurnado naquilo, pior fica. Então o convite que Deus ele faz para nós é que nós olhemos para dentro. É muito mais fácil você identificar os defeitos alheios do que você confrontar as suas próprias falhas. Concorda comigo? É muito mais fácil. Inclusive o Nietzsche ele já falava isso, né? Eu sofro, ponto. Alguém deve ser o culpado. Se eu estou sofrendo, então deve ter algum culpado. Porque eu não pode ser. Desde pequeno a gente aprendeu a fazer o jogo dos 7 erros. Então é muito mais fácil eu procurar o erro do lado de fora do que eu olhar para dentro de mim. E hoje então, que quando as pessoas
elas têm algum problema, ao invés delas terem esse tempo de autoconsciência, de conversa com Deus, ou elas vão para as redes sociais desabafar. E hoje a minha vida está assim, assim, assado. Ou ela vai para o chat GPT, fala, chat, hoje eu estou tão chateado. O que eu faço, chat? Aí o chat fala, faz isso, faz aquilo. Sabe o que isso encurta na nossa vida? Encurta o conhecimento milenar que o salmista, mais uma vez, ele já tinha nos trazido. Ele fala assim, por que você está abatida, minha alma? É uma conversa dele com ele mesmo. Por que você se perturba dentro de mim? Você acha que ele não sabia do problema? Ele é quem sabia. Mas ele falava para ela assim, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele não precisava de chat GPT. Ele não precisava expor o problema dele para o mundo inteiro. Porque ele sabia que a resolução estava dentro, não estava fora. Né? Eu fico abismado do como que a palavra de Deus ela é tão atual, que às vezes até conversando com a Luana, que é terapeuta também, eu falava para ela assim, Luana, não tem como a gente dividir a ciência do evangelho, não tem como a gente falar de psicologia se a gente não falar de evangelho. Porque o Jung ele já falava, quando você olha para fora você sonha, mas quando você olha para dentro você desperta. Olha que coisa incrível que ele descobriu. Uma coisa que a Bíblia já estava falando, ó. Só que a pessoa fala de uma forma tão mais bonitinha, né? E aí Jesus ele inventa aqui uma figura exagerada, né? Para ninguém falar que não entendeu o negócio. Ele fala assim, você está preocupado com o cisco que está no olho do seu irmão? Você não está vendo o tamanho da tora de madeira que tem no seu olho, não? E para você estar preocupado com o cisco que está no olho do seu irmão? É uma forma dele falar, tem coisas aí muito maiores. Tem coisas muito maiores para ser resolvidas do que isso que você está vendo. E a mensagem aqui é muito óbvia. O maior obstáculo da minha vida espiritual normalmente não é o outro. Eu vou falar bem baixinho aqui que é um segredo. Sou eu. Você entendeu? O maior obstáculo da minha vida espiritual normalmente não é o outro. Sou eu. Só que é tão difícil eu falar que sou eu, que é mais fácil eu colocar a culpa em alguma coisa que eu não tenho acesso ou que eu não tenho controle. Porque se eu falar que sou eu, aí agora eu estou me autorresponsabilizando e isso me obriga a fazer alguma coisa. Isso me obriga a sair do lugar onde eu estou. A Santa Ceia, que é o trabalho que nós vamos estar desenvolvendo, celebrando hoje aqui, ela nos lembra exatamente disso. O que Paulo ele vai falar a respeito da ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para mim ficar olhando a vida do meu irmão, não? Não é para mim ver quem que está e quem que não está? Não, é para você examinar a si mesmo. Só que detalhe, ele não fala que é para examinar e ver se você vai participar da ceia, não. Ele fala examine e aí você participa. Ele quer que você participe. Eu preciso pensar a respeito só dessa primeira etapa que a gente falou aqui. Eu vou dar uma corrida a partir de agora que eu já me demorei. Eu preciso pensar se existe alguma coisa na minha vida, alguma área da minha vida que ainda precisa ser transformada. Essa viga que ele fala que está no olho aqui, talvez no seu caso não seja no olho. Talvez você tenha olhos bons. Mas tem algumas coisas ainda na sua mente que precisam ser transformadas. Tem algumas coisas no seu comportamento que precisam ser modificadas. Tem algumas áreas da sua vida que você precisa se abrir para deixar Deus entrar. Que você precisa sair um pouco mais e falar, Jesus, controla aí para mim. Porque quando eu meto a mão, eu estrago tudo. O segundo passo que ele nos traz aqui é Mateus, verso 6 do capítulo 7. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Sabe do que ele está falando aqui? Ele não está falando de pessoas. Ele está falando a respeito de discernir o valor espiritual. Das coisas espirituais, né? Nem todo ambiente valoriza aquilo que Deus está fazendo na sua vida.
Nem toda conversa merece o seu gasto de energia. Nem toda discussão merece a sua participação. Nem toda opinião merece a sua resposta. Muitas pessoas estão emocionalmente esgotadas. Sabe por quê? Porque tentam convencer quem não está interessado em ouvir. E Jesus, ele nos ensina a fazer o quê? A preservar aquilo que é santo. O pastor William falou disso aqui a vida inteira. Muitas das vezes nós temos vendido o evangelho barato demais. Porque a gente quer tanto que as pessoas sejam salvas. Ai, pelo amor de Deus, vai lá na minha igreja, por favor. A gente fica mendigando muitas das vezes. Porque a gente quer tanto que as pessoas sejam alcançadas. E nem parece que aquilo que eu tenho é tão importante e tão poderoso assim. Existem sonhos que Deus te deu, existem projetos que Deus colocou no seu coração, existem processos que ainda estão amadurecendo. E nem tudo precisa ser compartilhado, nem tudo precisa ser explicado, nem tudo precisa ser defendido. Eu preciso entender aquilo que Deus ele já falou, está pronto, agora é só manifestar. E aquilo que Deus ainda está tentando esconder, porque tem coisas que Deus está mantendo no secreto e no oculto, e você está querendo espalhar para todo mundo. Ele fala que no tempo certo, João Batista, que estava escondido ali no deserto, ele se manifestou. No tempo certo, Jesus, que até então ficava vivendo ali, só faz uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Na hora que chegou no tempo, Deus falou, é agora. Ele bradou do céu para todo mundo ouvir, esse aí é o meu filho. Então na hora que é para se manifestar, vai se manifestar. Mas eu não preciso correr com relação a isso, porque tudo tem o seu tempo. O terceiro passo é o verso 7. Ele fala assim, ó: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. E esse talvez seja até o centro de tudo aquilo que a gente vai falar hoje aqui. Ele vai falar a respeito de uma fé que é ativa. Você percebe que ele usa verbos aqui? Ele fala pedir, ele fala buscar e ele fala bater. Sabe o que isso significa? Que todos esses verbos aqui, eles estão no presente contínuo. Gostou agora, Beth, do meu português? Ela fica me corrigindo depois que eu termino as minhas mensagens. O que significa estar no presente contínuo? Que Jesus ele não está te ensinando passividade. Jesus não está te ensinando passividade. Ele está te ensinando que a fé exige movimento. Ou seja, o reino de Deus não é para espectadores. O reino de Deus é para participantes. Por muitos anos o evangelho que foi pregado era um evangelho assim: eu fazia e não faço mais. Eu fazia tal coisa, agora eu não faço mais. Tá, mas aí o que você faz? O reino de Deus não é um chamado para aqueles que deixaram de fazer alguma coisa. Nós somos chamados para dar frutos. E ainda que o seu fruto permaneça. Alguns dias atrás eu atendi uma moça que ela falava assim: o meu casamento era muito agressivo, a nossa comunicação. A gente brigava, a gente se xingava, e aí nós se separamos, e eu me converti. E o meu marido continuou com a mesma, o meu ex-marido continuou com a mesma dinâmica. Mesmo a gente só falando por telefone, toda vez ele sempre vem com agressividade e tal. Daí ela falou: só que agora eu sou convertida e eu não xingo mais. Então quando ele começa com ignorância e não sei o que, eu falo para ele: ó, se vou ficar com ignorância, se for ficar com desrespeito, eu não vou falar. E ela falou: então essa agora tem sido o meu dispositivo de segurança. Quando eu percebo que ele está muito agressivo, está desrespeitoso, eu não respondo. Daí eu falei para ela assim: ok, você entendeu a parte do arrependimento. Você fazia e você não faz mais. Só que o evangelho é para além disso.
O evangelho não é a respeito do que você deixou de fazer. O evangelho é a respeito do que você faz agora. E é aqui que entra os frutos de arrependimento. Arrepender é o parar de fazer. E o fruto de arrependimento? O fruto de arrependimento é você pegar aquilo que não é bom e converter em é muito bom. Eu era a pessoa que eu botava para baixo, hoje eu sou a pessoa que bota para cima. Eu era a pessoa que xingava, hoje eu sou a pessoa que elogia. Eu era a pessoa que tudo que você contava para mim eu falava que não ia dar certo. Agora tudo que você fala para mim eu falo, vamos orar, esse negócio vai vingar. Isso é fruto de arrependimento. Isso é transformação. O evangelho não é a respeito do que eu deixei de fazer, é a respeito do que eu estou me tornando. Senão não faz sentido, senão a gente está desconectado com aquele que é o evangelho em si. E eu ainda falei para ela assim, Jesus era um cara perigoso. As pessoas desenham Jesus como se ele fosse um coitadinho. Jesus ele era tão perigoso que ele botava medo na política. Ele botava medo nos religiosos. E as pessoas falavam, esse cara qualquer hora ele vai fazer um mutirão aí e vai botar esse país abaixo. Porque eles achavam perigo nele. Aí você chega, não, eu sou uma ovelhinha de Jesus e tal, mas ninguém está vendo nada. Aonde você chega não muda nada. As pessoas que se associam com você não sentem nada. Então tem alguma coisa muito errada com o evangelho que você está vivendo. É um evangelho de passividade. Sendo que o evangelho que Jesus ele nos apresenta é um evangelho que me coloca em movimento. O reino de Deus é a respeito disso. Existe uma grande diferença entre desejar e buscar. Existe um gap enorme entre você sonhar e agir. Existe uma diferença entre acreditar e se mover. Lá em Mateus 14, 29, você vê a história de Pedro ali com Jesus. E Pedro acreditou tanto na palavra de Jesus, ele acreditou tanto em Jesus, que Jesus só falou uma palavra para ele: venha. Isso foi o bastante para que ele deixasse o lugar de maior segurança que ele teria ali no meio do mar e no meio da tempestade, para se desafiar a entrar no perigo de andar sobre as águas. Ele confiava tanto em Jesus, que bastava Jesus falar venha, que ele largava tudo e ia. Isso é movimento. E Bartimeu, lá em Marcos 10, 47. Bartimeu ele não via onde Jesus estava. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas sabe qual que é a questão? Quanto mais ele clamava, mais as pessoas falavam para ele: ei, cala a boca, ele não vai te ouvir. Aí sabe o que a Bíblia fala? Que quanto mais as pessoas falavam para ele parar, aí que ele gritava mais alto ainda. E eu vou contar um segredo para vocês. Essas mesmas pessoas que falavam para ele calar a boca, depois que ele foi curado, eram os mesmos que batiam nas costas dele e falavam: eu falei, sabia que você ia ser curado. Deus estava te vendo, né, irmão? Sabia. Assim, não adianta eu ir pela percepção das pessoas que elas não estão no mesmo espírito que eu. A fé dessas pessoas produziu movimento. A mulher do fluxo de sangue. Você já imaginou a mulher do fluxo de sangue hoje? Eu vou ficar aqui orando e jejuando e Deus vai fazer a obra na minha vida. Será que ela ia receber alguma coisa? Ela ia morrer, não ia? A Bíblia diz que ela pensou no seu coração: se eu apenas o tocar, eu serei curado. Só que o problema é tocar, né? O problema é passar por esse tanto de gente. E ela se coloca em movimento, se desafia, se coloca, enfrenta o perigo de ser apedrejada por estar tocando naquele tanto de gente impura. Mas que ela consegue o milagre dela, ela consegue. A fé bíblica não é apenas aquilo que você tem declarado. Não, eu sou cristão, eu sou de Deus. É aquilo que você faz porque você acredita. O que nós fizemos ontem não foi simplesmente uma celebração,
foi um movimento. Um movimento do quê? Um movimento de um passinho a mais que eu dei em busca daquilo que até agora é o meu objetivo, é o meu propósito. Nós estávamos falando com a Alice ali em casa, e aí nós falamos para ela assim: o fato de você batizar não quer dizer que você se torna imediatamente perfeito. Só quer dizer que você está proclamando para Deus e para o mundo: eu sou de Deus. Aí o inimigo vai falar: mas você ainda tem tal problema para resolver. Aí você fala assim: mas a cada dia eu estou mais perto de Deus. Hoje é o batismo, amanhã é outra coisa, outro dia é outra coisa, até chegar a virar dia perfeito. A vereda do justo, ela vai ser sempre dessa forma. E o último, o verso 12, vai falar assim: tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também. Talvez essa seja a nossa regra de ouro, né? Trate as pessoas da maneira que você gostaria de ser tratado. E sabe o interessante do Sermão do Monte? É que era normal que os líderes religiosos fizessem esse jugo que eles chamavam, né? Que era um ensinamento da doutrina da religião deles. Mas no Sermão do Monte, Jesus quebra tudo, em outras palavras. Eu ainda preguei aqui algumas quinta-feiras atrás a respeito de Pedro, né, perguntando para Jesus se perdoasse 7 vezes era o bastante. Também baseado nessas questões das leis judaicas. E nós hoje também não entendemos muito diferente deles. Não fomos ensinados muito diferentes. Porque nós aprendemos a viver uma vida do quê? De reciprocidade. Se a pessoa me trata bem, eu trato bem. Mas se me trata mal... E o que Jesus ele nos ensina? A viver uma vida de iniciativas. Se a pessoa me trata mal, aí que eu vou tratar ela bem. O começo é aqui. Porque o evangelho, ele não funciona através da lógica da reação. O evangelho, ele funciona através da lógica da transformação. Tem uma pessoa que odiava a Esther de paixão. E aí a Esther falava: nossa, mas eu não fiz nada. E por que fulano me odeia? E aí sabe o que ela começou a fazer? Chegava no aniversário da pessoa, ela ia, dava presente, comprava alguma coisa, chamava a pessoa para algum lugar e tal. E a pessoa assim, né? O que é disso aí? Isso foi se repetindo. Ano após ano. Constância. Constância. Não é o que você faz uma vez só que vai mudar a sua vida. O diabo, ele está trabalhando na sua vida, ó. Ele trabalhou na vida dos seus antepassados e ele continua trabalhando na sua. Ele tem constância, por que você não vai ter? Aí sabe o que aconteceu? Chegou no dia da mulher, se eu não me engano, alguma data assim que normalmente as pessoas não se importam muito. E a Esther foi e deu um presente para ela de novo. E aí ela ficou toda... Nossa, né? Sabe quando a pessoa não imaginava e fica perdida ali? E aí tudo ok. Aí depois, passou alguns dias, se encontramos novamente. E aí o marido dela falou assim: a fulana tem um presente pra você, viu? Ela não te deu aquele dia porque ela tinha mandado fazer e não sei o quê. Aí ainda a gente olhou um pra cara do outro e falou assim: mandou fazer. Ela não comprou foi nada e ficou com vergonha porque foi presenteada, né? E falou que vai mandar fazer, mas na verdade é que ela não comprou nada pra dar tempo de comprar. E aí, passou uns dias, né, que a pessoa tinha mandado fazer mesmo? Tinha mandado fazer um negócio personalizado, com a foto da Esther e tudo. E isso é uma prova do como que os princípios do reino de Deus, eles funcionam. Eu fico esperando que a outra pessoa, ela venha... Ai, ninguém me abraça, ninguém me dá presente, ninguém liga pra mim no dia do meu aniversário. Você liga no aniversário de alguém? Você dá presente pra alguém? E por que você pensa que alguém vai te dar? Então a gente fica sempre aqui no lugar da vítima, né? Esperando que alguma coisa vai acontecer. Mas por que você não se movimenta e faz as coisas acontecerem? Não seria uma vida muito mais prática, muito mais feliz?
Isso é uma das coisas que a gente fala o tempo todo dentro dos casamentos também. Porque os casamentos que acabam, eles acabam por causa de um alinhamento para baixo. Fulano fez uma coisa ruim contra mim, eu também vou ficar aqui em silêncio, não falo mais nada com ele, pá. E aí agora o outro vai ficar bravo também, e a gente vai só alinhando para baixo, cada dia o negócio vai ficando pior. Na hora que viu, já foi. E como é que o casamento ele é restaurado? Quando o casal começa a alinhar para cima. Eu olho para minha esposa e eu falo assim, como que nós poderíamos ter um casamento melhor do que o que a gente tem? Uma pessoa normal, ela falaria assim, mulher, você tem que me tratar melhor, mulher. Você tem que valorizar esse maridão aqui que você tem, né? Você acha que com isso eu vou conseguir fazer com que ela me trate melhor ou que ela fique mais brava ainda comigo? Agora, se tudo que acontece na relação é responsabilidade dos dois, porque se um casamento dá ruim, a responsabilidade é dos dois. Assim como se o casamento dá bom, a responsabilidade é dos dois também. Ou eu vou falar assim, não, dá bom porque eu sou um excelente marido. Claro que não, né? Então você percebe que tudo funciona por ambos os lados. Se eu quero que o meu casamento seja melhor, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ser um esposo melhor. A partir do momento em que eu começo a alinhar para cima, o que ela vai fazer? Ela vai começar a se sentir grata por aquilo que eu estou fazendo. Ela vai começar a espelhar o meu comportamento. Porque da mesma forma que a gente espelha aquilo que é negativo, nós também somos influenciados por aquilo que é positivo. Uma das coisas que eu sempre falo, e que as pessoas às vezes nem imaginam, é que eu entrei no mundo do desenvolvimento pessoal por causa da Esther. Apesar dela não aparecer tanto nessa área quanto eu comecei por causa dela. Se faz hoje, sei lá, mas hoje eu bati um recorde, pastor. Bati um recorde hoje. Hoje foi o dia que eu acordei mais tarde em 5 anos. Hoje eu acordei 8 horas da manhã. Acredita? Sabe com quem que eu aprendi a acordar 5 horas da manhã todo dia? Com a Esther. Ela acordava para fugir das pessoas para ter um tempinho só para ela. Aí eu aprendi a acordar também para fazer companhia para ela. Então, se eu quero respeito, eu tenho que respeitar. Se eu quero perdão, eu tenho que perdoar. Se eu quero compreensão, eu tenho que compreender. Se eu quero amar, se eu quero ser amado, eu preciso amar. É simples assim. Se eu não estou gostando daquilo que eu estou recebendo, eu preciso mudar o entregável. O erro não está lá, o erro está aqui. Lá em 1 João 4,19, Jesus ele vai falar assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha o exemplo que Ele nos dá. É o que a gente fala em toda a ceia aqui, nós não estamos aqui porque nós somos os melhores. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Ele nos encontrou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Então Jesus, Ele não é o mestre dos mestres só porque Ele era Deus. É porque a pedagogia dele, diferente daquilo que normalmente a gente vê por aí, não é faça isso, faça aquilo, como os filósofos fizeram. Era faça o que eu faço. Copie exatamente o que eu estou fazendo, que é garantido o seu resultado. Jesus ele não esperou que nós fôssemos dignos para nos amar. Ele tomou a iniciativa. E é exatamente por isso que hoje nós celebramos a ceia. A ceia não é apenas uma lembrança, um convite. É um convite, na verdade, né? Um convite para que você possa viver como Cristo viveu. Quando eu boto o pão e o vinho para dentro, o corpo e o sangue de Cristo, é como se eu estivesse falando, a partir de agora, Cristo domina dentro de mim. É Ele quem está no controle aqui. Eu estou matando a minha carne para quê? Para que a mente de Cristo ela possa aparecer. Eu quero viver o Evangelho de Cristo. É isso que nós estamos falando hoje aqui. Não é só sobre as músicas que nós cantamos, não é sobre a palavra que você está ouvindo, é a respeito de eu entender que eu preciso imitá-lo. Quero viver os princípios, quero ter os resultados, então comece a imitar Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Pensou se você pensasse assim toda vez que você fosse fazer alguma bobagem? O Evangelho ele não muda apenas o seu destino eterno,
ele transforma a maneira como você está vivendo hoje. A vida eterna eu conheci quando eu te encontrei. É isso que nós estamos vivendo hoje aqui. Antes da gente estar celebrando a ceia, eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé. Só lembrando que nós temos marcado a data do encontro de casais